Eu te conto bizarro. Hoje realmente lembraremos um assassinato bizarro e que quando ouvimos falar de assassinos brutais, geralmente imaginamos um adulto de mente perturbada. Mas hoje falaremos de crianças assassinas. Ao ver esses dois garotos, você não imagina que tamanho crime eles possam ter cometido. Duas crianças. Hoje falaremos de Robert e John. Em 1993, esses dois garotos britânicos chocaram o Reino Unido com um crime bárbaro. Em 12 de fevereiro de 1993, hoje com exatamente 30 anos, até hoje o caso assusta a comunidade de Liverpool. Robert e John, naquele dia, faltaram à aula e foram para um shopping. Sequestraram um garoto de 2 anos de idade, chamado James Booker. Tiraram o garoto do shopping em Brooklyn, na Inglaterra. Eles levaram o garotinho para uma área conhecida como Walton, em Liverpool. Espancaram o garoto até a morte. Cometeram muitas torturas e atrocidades ao pequeno James e depois abandonaram seu corpo em um trilho de trem. Para que parecesse um acidente terrível de trem, inclusive no momento que o garoto foi encontrado, estava partido ao meio. Quando as autoridades foram acionadas, imaginaram se tratar de um sequestro que pudesse ser praticado por um adulto. Quando encontraram o corpo e afindaram as investigações, e o circuito de câmera interno do shopping mostrou o pequeno James saindo junto com esses dois garotos. Era um crime totalmente fora dos padrões, até que uma ligação anônima levou a polícia a Robert e a John, pois ao acarear a falta dos dois no mesmo dia do desaparecimento do garotinho, descobriram que os dois garotos haviam faltado à aula. Vamos fazer um pouco a linha de raciocínio, o trajeto de vida desses dois garotos, qual levou a ser duas mentes tão maquiavélicas. Robert Thompson era o quinto filho de 7 irmãos, nascidos em 23 de agosto de 1982, em Liverpool. Veio de uma família desestruturada, onde o pai havia abandonado a família e sua mãe tornou-se alcoólatra depois de ver em muita depressão por causa do abandono do pai. John também nasceu em Liverpool em 13 de agosto de 1982. Algo que me chamou muita atenção agora, ao relatar as datas de nascimento deles, que eles são praticamente do mesmo ano e do mesmo mês, só com diferença de alguns dias, Então foram duas mentes, parece que nascidas para se unirem e cometerem tamanha brutalidade, tamanha covardia e monstruosidade. No relato também, nas investigações, foi relatado que a mãe de John era abusiva, cometia diversos abusos contra o filho, tanto abusos verbais como físicos, E que também não tinha uma vida muito regrada e levava para casa sempre muitos homens. Então, praticamente, ele não tinha estrutura familiar nenhuma. Robert e John já cometiam pequenos delitos na infância, mas nada que dissesse assim tão terrível, até que tiveram essa terrível ideia de cometer esse crime tão brutal. Aquele dia, eles não pegaram o pequeno James logo de primeira. Eles tentaram pegar uma garotinha
de 3 anos e seu irmão de 2 anos. Só que a mãe vendo, né, acabou assustando. Só que eles não desistiriam. Eles estavam dispostos naquele dia a cometer um crime brutal. E foi quando avistaram James em um açougue e o agarraram. Sua mãe soltou por um momento sua mão para pegar as compras que estava fazendo e, infelizmente, foi o momento onde os dois carregaram o pequeno James. As câmeras os gravou deixando o shopping às 15 horas e 42 minutos. Mesmo a mãe acionou as autoridades no local, mas só às 16 horas e 12 minutos, nenhum sinal do garoto. Daí então foi acionado as autoridades de Liverpool. Foram considerados como pequenos demônios maquiavélicos. Mais tarde, quando foi tudo consumado, que o garoto realmente tinha sido morto e que foi encontrado vestígios de que os dois participaram do crime, que cometeram o crime e que já estava até inclusive comprovado, algumas pessoas prestaram depoimentos dizendo terem visto 2 garotos maiores com o menor, mas que achavam que se tratavam de 3 irmãos. Porém, há relatos de que algumas pessoas viram os 2 espancarem o menino na rua e acabaram chamando a atenção deles, mas achavam que se tratava de família, casos de família, chamaram a atenção, né? Mas acabaram não impedindo que eles continuassem seu plano maquiavélico. Por se tratar de ser um crime tão brutal, não relataremos exatamente todas as agressões que o garoto sofreu, todas as agressões e torturas. Porém, vamos afirmar que o menino tinha exatamente 42 ferimentos brutais em seu corpo, fora todas as pequenas escoriações. Algo que chamou muito a atenção das autoridades na época foi que na jaqueta de John foi encontrada vestígios de tinta azul. A mesma tinta que foi encontrada nos olhos do pequeno James, que eles jogaram na hora que começaram a fazer suas torturas. Os 2 foram presos em 18 de fevereiro de 1993, poucos dias depois, praticamente uma semana. Segundo o detetive da época, Phil Robert, afirmou que se não fossem presos, provavelmente cometeriam outros crimes brutais como esse. Na época do assassinato, Thompson foi considerado o mentor, por manter sempre uma empatia e frieza na hora de prestar seus depoimentos à polícia. E isso, acabou deixando ele como o cérebro do crime. Psiquiatras afirmam que os 2 sabiam diferir o certo e o errado na época do crime, Portanto, eles sabiam o que estava fazendo. Até hoje, as motivações não são claras. Em 24 de novembro de 1993, os 2 foram considerados culpados pelo crime de James Burger. Tornam-se, na história, os mais novos assassinos da história do Reino Unido. Ambos foram liberados aos 18 anos em junho de 2001 e receberam novas identidades como medida de proteção. Thompson nunca mais foi envolvido em outros crimes desde então. Já Venables voltou para a prisão por várias outras vezes, acusado inclusive de envolvimento com abusos direcionados a menores. Em 2017, Venables foi preso novamente e foi sentenciado a 40 meses por manter imagem de menores em seu poder. Em 2020, teve sua liberdade condicional negada, mas de acordo com algumas fontes, hoje ele tem medo de sair da prisão
e voltar a cometer outros crimes. Ralph Burger, pai de James Burger, pede que a prisão dos assassinos sejam mantidas, pois acredita que eles são capazes de matar outras crianças, como mataram seu bebê. Obrigado a todos e essa foi a nossa história real do nosso Eu Te Conto Bizarro.